Podcast Conversar recebe hoje o economista Walter Bellic. E eu começo perguntando, fala um pouco da tua carreira e por que que você entrou nessa área de economia agrícola que teus colegas não dão tanta preferência assim. Pois é, interessante. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Luiz. É um prazer estar aqui nesse conversar. Eu sou administrador de empresas, né, na verdade. Então, eu fiz bacharelato em administração de empresas e um mestrado de economia aplicada. E na época do mestrado, era o grupo de professores na área de economia agrícola era muito forte. Eu fiz na GV. E eu estava interessado não na agricultura em si, né, mas na parte, vamos dizer, de distribuição, além da porteira da fazenda, né, que são relações comerciais. Então, eu comecei a estudar agroindústria e distribuição. Fiz mestrado sobre isso, dissertação de mestrado sobre isso, e aí continuei. Trabalhei no IPT, uma época, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, nessa área de cadeias agroindustriais e agroindústria, que foi muito interessante. Aí acabei indo fazer doutorado na Unicamp. E aí eu virei um economista agrícola, né? Especializado na área agrícola, mas mais não na parte agronômica, mas na parte do negócio da agricultura. Entendi. Conta um pouquinho qual foi o papel da Embrapa na agricultura ao longo desses 50 anos que ela existe. Fala um pouquinho Então, disso. isso é interessante. A Embrapa foi constituída em 73. Nos anos 70, assim, os militares eles tinham um projeto de país. A verdade é essa, né? Estavam pensando em desenvolver determinadas áreas. E a área agrícola era uma área que demandava uma certa atenção porque tinha um componente político muito importante. Problema de preços agrícolas, balança comercial, era muito importante você desenvolver essa área. E aí os militares empreenderam uma modernização, a gente chama de modernização conservadora do setor agrícola, né? Então, o setor agrícola era um setor dominado pela monocultura, pelos latifúndios. O que os militares fizeram foi modernizar esse latifúndio. Então, teve uma série de iniciativas nessa área de financiamento agropecuário, financiamento da agroindustrialização, e nesse bojo entrou a Embrapa como uma empresa de pesquisa e inovação que deu muito certo, né? Realmente a Embrapa revolucionou a agricultura brasileira. Entendi. Vamos começar agora um pouquinho sobre tempos mais recentes. É, Se fala que você foi um dos criadores do Bolsa Família, mas antes do Bolsa Família era o programa Fome Zero, que então conta o histórico de ambos. Não, eu não me considero o criador do Bolsa Família. Eu tive mais um papel mais de destaque na discussão do Fome Zero em si, né? Então, o que acontece? Nos anos 90, nós tivemos a estabilização econômica, tivemos uma série de progressos, mas a parte social, na verdade, não teve grandes mudanças. O Brasil tinha um nível de insegurança alimentar, que a gente hoje chama, seria a fome na época, né? Bastante elevado, né? E naquela época, nos anos 90, o Brasil havia se comprometido com uma série de compromissos internacionais. Nós tivemos a Cúpula Mundial da Alimentação e os países se comprometeram a reduzir a fome pela metade até o ano 2000, né? Nós já estávamos muito próximo do ano 2000 e a situação do Brasil estava bastante complicada. Haja vista que todas essas reformas que foram feitas durante o governo Fernando Henrique desregulamentaram a economia, né? Então, nos anos 90, o Lula, no caso, começou a fazer uma série de encontros e discussões
no sentido de desenvolver diversas áreas. Nos anos 90 também, depois que o Lula perdeu a eleição para o Collor, foi criado o governo paralelo. A proposta do governo paralelo é muito interessante, porque vem lá da Inglaterra, onde você tem o Shadow Cabinet, né? É uma contrapartida do que acontece no governo real. Então, os técnicos se reuniam, discutiam, e eu participei de várias dessas discussões. E, ao final dos anos 90, o Lula constituiu uma equipe que iria desenvolver um programa como se fosse oferecendo para o país uma proposta de resolução de determinados problemas. Ele já tinha trabalhado com segurança pública, tinha um programa de segurança pública, e a ideia era desenvolver um programa de alimentação e agricultura, que depois, mais tarde, foi chamado de Fome Zero. Bom, o resto da história a gente conhece, o Lula ganhou a eleição, e o Fome Zero, que era um projeto, se transformou em política do governo. E uma dos pilares principais do Fome Zero era o programa de transferência de renda, que era uma coisa que já estava sendo feito em outros países da América Latina. O México era um exemplo. O México tinha sido assessorado pelo Banco Mundial. Era um programa extremamente bem sucedido, que vinha na linha de fazer um equilíbrio das contas públicas, no sentido de que não era um programa amplo, universal, mas era um programa focalizado. Você conseguia identificar o público mais vulnerável e, para esse público, você fazia uma transferência de renda. E essa proposta foi levada adiante, e quando se implanta o programa Fome Zero, foi criada até uma secretaria especial do Bolsa Família, onde se levantou, fez um cadastro único e assim por diante, e o Bolsa Família se consolidou. Hoje é um programa vitorioso. O que eu não me lembro bem era que inicialmente havia a intenção de dar um cartão para as pessoas e isso não vingou e imediatamente passou para o programa Bolsa Família, é isso? Olha, o exemplo vem muito dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, já nos anos 30, durante a crise dos anos 30, havia um subsídio que era dado às pessoas mais pobres, né? Nos anos 60, esse cartão virou um cupom alimentação. Era o chamado food stamp. Então, você tinha cadastrado as pessoas lá nos Estados Unidos e esse indivíduo recebia um cupom onde ele trocava no supermercado por comida, né? No Brasil, a gente tinha umas experiências interessantes disso aí, né? Aqui em São Paulo foi feito um programa de transferência de renda para compra de comida. O governo de Goiás, é curioso, o governo Marconi Perillo, né? Fez um programa de transferência de renda com base em cupom, né? Então, uma das propostas era realmente transformar isso daí num cupom, num vale-refeição, né? Mais tarde foi verificado que isso daí não iria dar muito certo. E aí se resolveu fazer uma transferência, e esse foi um passo muito importante, uma transferência para a mulher cadastrada no programa Bolsa Família. E a mulher, então, controlava as finanças e fazia as Tem compras. alguma condicionalidade? Criança na escola? São ainda três condicionalidades, né? Criança tem que estar matriculada na escola, as mulheres têm que fazer o pré-natal e as mães têm que fazer o acompanhamento dos recém-nascidos. E a terceira condição é comparecer à assistência social para verificar a situação trabalhista dessa família, né? Em termos de renda. Você tem. Hoje a grande polêmica é sobre a falta de emprego, porque o Bolsa Família satisfaz muita gente. Você acha que há alguma distorção nisso? Não? Completamente, né? Completamente. Isso tem uma visão bastante preconceituosa, né, da situação. Porque o Bolsa Família, a transferência de renda do Bolsa Família é muito pequena, né? Agora houve até um aumento. No começo do Bolsa Família era
em média, R$ 176. Depois, com a pandemia, tal, houve um aumento. Hoje está em torno de 700 e pouco, em média, que uma família recebe, né? Então, uma família de 4 pessoas receber R$ 700, o sujeito deixar de trabalhar para receber R$ 700 é uma bobagem total. Sendo que, na verdade, se alguém da família consegue emprego, ele não é desligado imediatamente do Bolsa Família. Ele passa por uma série de fases até que em 1 ano, 2 anos, ele é desligado. Então, essa conversa é uma conversa. Eu lembro no começo do Bolsa Família, que era R$ 176, a gente ia debater com o pessoal aí da classe média, né? E as mulheres falavam assim: ah, mas eu não consigo mais empregada doméstica, elas não querem mais trabalhar. Daí a gente perguntava, mas quanto que você paga para sua empregada doméstica, né? Você acha que há um comentário no meio político, hoje, avaliando a posteriori, que o governo Bolsonaro, no intuito de ganhar a eleição, aumentou o Bolsa Família para R$ 600 abruptamente. Você acha que isso. O que você acha disso? Olha, eu acho que nós tivemos a pandemia que foi bastante complicada e durante esse período era necessário fazer uma transferência de renda, um aporte um pouco maior para manter as pessoas vivas, né? E depois isso daí se consolidou porque logo após a pandemia nós tivemos as eleições em 2022. Então o fato de manter os R$ 600 foi muito importante, mesmo porque quebrou determinadas resistências, né? Se o Bolsonaro, que era de direita, admitia a importância do Bolsa Família e tinha aumentado o valor, então era um programa que deveria ser abraçado por todos, né? Pelo Estado brasileiro, não por um governo. É. O, eu vi aí um comentário que hoje o Bolsa Família atinge 24% das famílias, 50 milhões de pessoas. Mas o comentário era que, no intuito de melhorar a qualidade da informação, eles estão invadindo a intimidade das pessoas, pedindo informações sobre a vida íntima das pessoas. Você acha que isso é ruim, isso aí? Bom, em primeiro lugar, não são 20 milhões de famílias, talvez seja 50 milhões de pessoas, né? E eu não sei qual seria a proporção de famílias brasileiras, mas você tem um cadastro único, que estão cadastradas, eu imagino, 70 milhões de pessoas. Deve ser um pouco maior do que os 50 milhões de famílias. Porque o Brasil é um país muito pobre, né? Obviamente, o pessoal do Ministério, do MDS, analisa caso a caso e verifica quem poderia receber e quem não poderia receber, né? Agora, invadir a intimidade das pessoas, o governo não tem um mandato para isso. Existe sigilo bancário, existe sigilo pessoal. Isso não pode ser feito. Então, eu não acredito que isso Entendi, tem mais cara de boato do que realidade. entendi. O, o que que você acha da ideia do Suplicy da renda básica universal, que parece que era aprovada até pelo Milton Friedman, que é um liberal, não é? O que que você acha? É interessante, porque essa ideia surgiu justamente no campo liberal radical, né? O que está por trás da ideia do Milton Friedman é de que eu vou trabalhar com Estado mínimo, então eu deixo de investir em uma série de setores da economia e eu passo a dar uma renda para as pessoas, uma renda compatível. Todo mundo vai receber a renda, lógico que o Bill Gates, para ele não vai fazer a diferença, mas para alguém um pouco mais pobre vai fazer a diferença, né? E aí as pessoas, as famílias iriam comprar os serviços. Então eu elimino, por exemplo, educação pública.
privatizo todas as escolas. E aí as pessoas, vai haver uma competição entre as escolas para oferecer o melhor serviço. E aí as pessoas vão comprar aquela melhor escola. Mesma coisa com o hospital, mesma coisa com outros serviços básicos, né? Então, uma ideia ultraliberal, né? Na verdade. O Suplicy, na proposta de renda básica, lógico que ele não está encampando essa ideia, mas ele está encampando a ideia de que precisamos ter uma distribuição de renda acelerada no Brasil, né? O Suplicy até entende que o Bolsa Família é um passo inicial para um programa de renda básica para toda a sociedade. E aumentando esse valor da renda básica, a gente vai conseguir distribuir melhor a renda. Eu acho interessante. O problema é que a gente tem que equilibrar isso daí, né? Se nós vamos oferecer uma renda, um salário mínimo, por exemplo, para todas as famílias ou todas as pessoas, de onde vai sair essa contribuição? Então, vamos criar um imposto sobre fortunas. Essa é a proposta do Suplicy, um imposto sobre fortunas. Parece interessante, vamos ver se isso daí, como é que se equilibra, né? Foi aprovado na Europa, na França, por exemplo, um imposto sobre passagens aéreas. Então, supostamente, quem viaja de avião está melhor. Então, pode pagar assim como você paga a taxa de aeroporto, paga uma taxa que vai ser... Então, tem que verificar como é que essa equação vai fechar. O Suplicy, parece que a ideia seria unificar todos os programas sociais. E recentemente, até o ministro Haddad falou nisso, que é curioso, em véspera de eleição, falar, quer dizer, ele dá a entender que há uma superposição de programas que talvez alguns não teriam que ser extintos, né? O que você acha? Você acha que precisa uniformizar isso melhor, o cadastro, tudo? Eu acho que assim, não há uma sobreposição. O que poderia acontecer é uma melhor sinergia entre os programas, né? Então, a gente observa que, por exemplo, o cadastro único poderia ser melhor aproveitado se ele tivesse uma ligação que está se tentando fazer com o programa médico da família, né? Então, eu vou poder controlar isso daí. Os outros programas, o programa de merenda escolar, por exemplo, o PNAE, que é tão importante, é o maior programa de alimentação que nós temos, atende 40 milhões de crianças todos os dias. Tem uma relação direta, já que nós estamos fiscalizando se a criança está na escola, vamos verificar a dieta que a criança está recebendo na escola. Então, é possível você fazer isso. Eu acho que o ministro Haddad ele tem razão no sentido de que a gente deveria caminhar para esse tipo de relação. Você sabe que nós temos um programa muito bem sucedido que é o SUS. O SUS é um sistema unificado de saúde que estabelece relações entre os 3 níveis de governo, né? Nós temos também o SUAS, que é da assistência social, que também trabalha com os 3 níveis de governo. E temos o CISAM, que é da segurança alimentar, que também trabalha com os 3 níveis de governo. Vamos tentar unificar esses 3 programas e tentar ter um CPF único para todo mundo? Seria ótimo. Você está falando um pouco sobre saúde. Eu vi aqui 2 números, que em 2003, 12% da população estava em situação de diabetes. Em 2019, 26%. E a comida ultraprocessada subiu de 10% para 23%. Fala um pouco sobre a qualidade também, né? Então, esse, na verdade, é o grande desafio que a gente está enfrentando. Porque você sabe que o Brasil ele conseguiu sair pela segunda vez do mapa da fome. E o mapa da fome leva em conta um indicador de má nutrição, uma subnutrição, que seria. Então, ele está basicamente analisando os famintos. Mas os indicadores que a gente tem que olhar são os indicadores de insegurança alimentar. E a fome é o indicador de insegurança alimentar grave.
Mas você tem os outros indicadores, que é o moderada e leve, que levam em conta a qualidade da alimentação. Então, nós estamos conseguindo reduzir a fome no Brasil, está num nível inferior a 2,5% da população, isso quer dizer que saímos do mapa da fome, mas como você falou, a obesidade, estamos falando de obesidade, é 26%. Não é sobrepeso, tem um monte de gente com sobrepeso, como eu, né? Mas obesidade é aqueles que têm o índice de massa corpórea acima de 30, quer dizer, é um problema fisiológico importante que leva a essas doenças crônicas não transmissíveis como a diabetes, né? E a base da obesidade é o consumo de ultraprocessados, né? Então, assim, é uma luta, é uma disputa muito grande. Por exemplo, agora na reforma tributária, tentou-se tributar com No uma imposto alíquota seletivo, diferenciada. o chamado imposto seletivo, O né? imposto seletivo entrar o ultraprocessado. Assim como você tributa o cigarro, tributar o ultraprocessado, né? Há um lobby enorme no Brasil e não conseguiu se tributar nenhum ultraprocessado. Mas esse está virando o padrão da alimentação brasileira, o que é muito ruim. Entendi. Depois a gente volta nisso. Fala um pouquinho sobre um grande personagem no assunto de fome, Josué de Castro. Bom, José de Castro, nós estamos comemorando aí várias datas, né? E o centenário do José de Castro, por exemplo, do nascimento de José de Castro, foi o grande nome brasileiro na área de alimentação. Então, lá nos anos 30, José de Castro, estudando o problema alimentar do Brasil, teve uma grande percepção de que a alimentação não era só combate à fome, que existia uma série de problemas nutricionais ligados à alimentação, que ele chamava de fome oculta. Então você olha a pessoa pode estar até com uma boa aparência, mas ela tem uma deficiência de micronutrientes. Mulheres, anemia, por exemplo, anemia ferropriva é um grande problema no Brasil. Isso daí não aparece, né? Então José de Castro começou a trabalhar essas questões, teve uma trajetória importantíssima na área de produção de materiais. O livro dele, o Geografia da Fome, hoje é um livro reconhecido mundialmente. Ele foi deputado federal, é um geógrafo, médico, e foi o primeiro presidente da FAO, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Ele trabalhou alguns anos na FAO e depois ele se desiludiu com o papel da FAO e das Nações Unidas e saiu denunciando e tal. É interessante, porque ele foi banido no Brasil pelos militares, né? E ele acabou morrendo na França, no exílio, né? Um nome importantíssimo. Né? O, no governo, os governos anteriores aí fecharam 3 fábricas de fertilizantes da Petrobras, que depende de gás natural. Quer dizer, hoje 90% dos fertilizantes são importados. Como você explica que fabricar fertilizante não atrai capital privado, se tudo é importado, quase tudo é importado? Bom, o fertilizante quase que um subproduto da petroquímica, né? Então, como a Petrobras controla, tem o poder sobre as refinarias, era natural que você tivesse subsidiárias da Petrobras trabalhando com fertilizantes. Você tinha algumas empresas menores, privadas, trabalhando com fertilizantes. Então, nessa ideia, eu chamaria de neoliberal, de que naquilo que nós não somos competitivos, não vale a pena insistir, é melhor fechar e comprar do exterior. Se fechou todas as fábricas de fertilizantes no Brasil, né?
nós aparentemente não tínhamos vantagens competitivas na produção de fertilizantes, né? Eu não saberia dizer em relação a custo, né? Se o fertilizante que a gente traz da Ucrânia é mais barato do que o fertilizante que poderia ser produzido aqui. Mas naquela época o Brasil não tinha o pré-sal, né? Então nós importávamos boa parte do petróleo, É. né? Então, considerando o preço do petróleo importado, o dólar, né, e a fabricação aqui, talvez de fato o custo não valesse a pena. Mas do ponto de vista, hoje a gente percebe, do ponto de vista da soberania do país, não ter um setor de fertilizantes é uma situação muito delicada. É. Me conta uma coisa, você tem uma opinião sobre esses programas de alimentação, por exemplo, programa de alimentação do trabalhador, vale refeição, vale alimentação? Você acha que ao longo desses anos isso foi bom para o país? É mais para a gente que está na CLT, né? Mas É, você tem uma opinião é. sobre isso? Olha, nós estudamos bastante o programa de alimentação do trabalhador. É interessante porque é um programa de 1976, instituído por, no caso, era o ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, Prieto. né? E ele via o PAT, o Vale Refeição, como um programa importante de complementação salarial. Então, era um programa que, para as empresas, valia a pena, porque não incidia encargos sobre essa transferência. As fábricas, por exemplo, que tinham um refeitório, né, para os trabalhadores, estavam incluídas no PAT, então poderiam abater do imposto de renda uma série de coisas. Então, um programa que foi bem sucedido ao longo do tempo, mas ficou velho. Programa de 76. Né? E ele, eu diria que foi capturado por algumas empresas, que são as empresas que controlam o mercado de vale-refeição hoje, que são muito mais empresas financeiras do que empresas de comida, de vale-refeição. São empresas que ganham dos dois lados, ganham do restaurante, né? Fazem o float em restaurante e ganham da empresa que concede o benefício ao trabalhador. Né? Houve alguma coisa de mudança no programa agora recentemente, se estabeleceu uma portabilidade do cartão, você pode usar qualquer maquininha, porque antes os restaurantes eram obrigados a usar a máquina do Vale. Podia ter que ter várias máquinas, vamos Tinha que dizer. ter várias máquinas para usar. E passou a se estabelecer um teto de juros, né, de cobrança, e inclusive de reembolso para restaurantes. Né? Eu acho um programa interessante, eu acho um programa válido, eu acho que tem esses benefícios pelo fato de não incidir encargos sobre esse programa, mas hoje, considerando que uma parte da força de trabalho é não registrada, né? Como é que a gente consegue fazer esse benefício valer para esse trabalhador, que é o trabalhador autônomo? Então a gente tem que começar a pensar um pouco em como desenhar um programa para essa turma. É verdade. Vamos voltar um pouco no Bolsa Família. Você acha que o Bolsa Família, não é que ele envelheceu, mas a população que tem direito considera um direito adquirido. Portanto, ela agora quer mais, quer educação, saúde, transporte público, habitação. Você acha que é isso? Tá certo isso? Não, eu acho que você tem uma rotatividade, tá? O governo está apertando a fiscalização sobre Bolsa Família. Houve, no governo Bolsonaro, principalmente, uma flexibilização total. Você tinha políticos aí inscritos para receber Bolsa Família. Aí se fez uma limpa no cadastro, muita gente saiu. Né? Por exemplo, tinha um problema no cadastro que se dizia que o cara se registrava como família unipessoal. Não existe família unipessoal. Né? Então,
se registrava o marido recebendo um Bolsa Família e a esposa recebendo o Bolsa Família, como se eles morassem separados. Entendi. Né? O governo fez uma limpa, tirou 3 milhões de pessoas do cadastro do Bolsa Família. Né? Então, há um aperfeiçoamento do cadastro. Né? Um dos condicionantes do cadastro é que a criança tem que estar na escola. Né? Mas havia uma percepção de que no momento que a criança saísse da escola, terminasse o ensino médio, ela ia cair de nível. Né? Então se criou o pé de meia, no sentido de fazer esse jovem trabalhar ou estar no mercado de trabalho sem cortar o Bolsa Família. Né? Então há um aperfeiçoamento. E no final das contas, o Bolsa, quanto custa o Bolsa Família? Vamos pensar, quanto é que custa o Bolsa Família? 50 bilhões por aí? Não é muita coisa. Se você imaginar que, sei lá, transferência que se faz, o juro que está em 15% ao ano, para as famílias rentistas no Brasil, está quase perto de 1 trilhão. Ah, então tudo bem receber juro do governo. Cada 1% de juro são 100 bilhões. Né? Então, se a gente consegue baixar de 15% ao ano a Selic para 14%, já economiza 100 bilhões. Né? Então, por que esse moralismo com as famílias que recebem lá aquele trocadinho e não tem moralismo com o cara que está lá recebendo seu pingadinho lá dos juros? Me conta uma coisa, essa alimentação que você falou das escolas, não há em algumas delas talvez, né? Por exemplo, em vez de dar fruta para a criança, dá um biscoito. Em vez de dar arroz e feijão, dá um macarrão instantâneo. Você acha que isso ainda ocorre, não? Não, está proibido isso aí. Está proibido. O Ministério da Educação, né, o FNDE, que controla o, o PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem regras super rígidas e tem fiscalização em escola. Eu trabalhei muito tempo com isso. Os prefeitos têm um pavor disso daí, porque o recurso é transferido à prefeitura e a prefeitura tem que justificar. Né? E tem fiscalização nas escolas. Então, você não pode substituir fruta por salgadinho. É, além disso, 30% obrigatoriamente, agora está aumentando para 45%, tem que ser comprado junto à agricultura familiar. Então, são produtos frescos. Então, o que acontece é que tem muita criança que vai comprar na cantina da escola. Entendi. Aquele barzinho, porque sei lá, entre os adolescentes e jovens pode parecer que a merenda escolar é uma coisa muito, né? O bacana é tomar uma Coca-Cola e comer um salgadinho, né? Então tem vários governos que estão proibindo a venda desses produtos nas cantinas de escola. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, está proibido já a venda de salgadinho e ultraprocessados em cantina de escola. Então é uma forma de tentar controlar e fazer a criança comer alguma coisa saudável durante esse período. Entendi. Me diga uma coisa assim, um pouco fugindo da alimentação. Há um consenso que a pobreza diminuiu e a desigualdade aumentou. Você concorda com isso ou não? Não, a desigualdade caiu um pouquinho. Caiu menos do que se imaginava. Porque você aumentou a renda da base da pirâmide, porque o salário mínimo teve aumentos reais, o mercado de trabalho está aquecido, agora você teve a isenção de imposto de renda sobre quem ganha até 5 mil reais. Então, a base da pirâmide melhorou a renda. Né? E o topo da pirâmide melhorou também a renda. Melhorou um pouquinho menos. Né? A gente continua ainda com um Gini, né, que é o índice de concentração de renda extremamente alto, aí, um dos piores do mundo. Entendi. O, eu vi uma matéria que
quem instalou cisterna fez 30% dos que se utilizavam do Bolsa Família saírem do Bolsa Família. Você acha esse um programa interessante, não? Não, esse é um dos melhores programas que a gente tem, né? E é um programa que começou com a sociedade civil. Então, é um grupo de agricultores do semiárido que passou a implantar esse sistema e dando financiamento na base do microcrédito e tal. E a ideia do programa original era de que você iria construir a cisterna, era um sistema de mutirão, onde iria se construir a cisterna, ao mesmo tempo se alfabetizava essas pessoas e o sujeito ia ter uma cisterna. O objetivo era ter 1 milhão de cisternas. Aí o governo Lula incorporou esse programa como programa público. E hoje nós estamos muito acima do 1 milhão de cisternas, mas é um ovo de Colombo, na verdade, porque o Nordeste do Brasil, a região semiárida, não é um deserto, não é o deserto do Saara. Chove lá, só que você não tem como coletar essa água. Então, o fato de você ter uma cisterna, são 6 mil litros, garante água para a família durante um período de seca bastante importante, né? Agora já tem as cisternas de 12, que é de 2 águas que eles chamam, né? Que é para a família e para a criação de galinhas, bodes, essas coisas. Então, um programa altamente é, bem avaliado. Entendi. Você falou sobre o Rio de Janeiro, a criação do Darcy Ribeiro, do CIEPS, eu não sei se teve continuidade, mas você pode dizer também sobre o programa e sobre a alimentação, se ele hoje está funcionando, o CIEPS? Então, o CIEPS, para quem não se lembra, é uma invenção do governo Brizola, né? Lá no começo dos anos 90, que era uma escola em tempo integral. Então, a criança passava o dia na escola e recebia duas refeições, pelo menos. Então, a criança saía de lá alimentada já. Essa coisa de alimentar a criança é muito importante, porque normalmente todas as pesquisas mostram que quando a família não tem renda, a família é pobre, né? Você pergunta para a família, quem come primeiro na sua casa, né? Então, quem come primeiro são as crianças, porque é uma consciência que a criança está em idade de crescimento tem que comer. Então, se a criança se alimenta na escola, se pelo menos ela tem comida na escola, né, a família fica mais tranquila e pode se alimentar melhor. É uma redistribuição interna desse alimento. Então, o CIEPS, que ainda existe, né? Não sei se ainda continua com o nome CIEP, né? Mas as escolas de tempo integral, depois aqui em São Paulo foram reproduzidas. A Marta criou o CELS, né? Que é um modelo parecido com o CIEP, né? Uma escola em tempo integral, com lazer, com piscina, com teatro, assim por diante. Isso mostra que assim investir em educação é super importante, ainda mais em áreas onde você tem uma competição com o tráfico. É muito importante você estar presente, o Estado está presente nessa área. Entendi. Um assunto que não é bem da área agrícola, há, há um consenso entre os economistas que o salário mínimo, ele indexando previdência, vai deixar um buraco fiscal. O que você relaciona entre o salário mínimo e a alimentação, por exemplo? Você acha que o salário mínimo devia ser muito maior que esse? Então, na verdade, o que está acontecendo com o salário mínimo é que são poucas as pessoas que recebem um salário mínimo, né? Então, o salário mínimo ele serve muito mais como um indexador para a Previdência e outros programas do que, de fato, algo que as pessoas estão recebendo. É muito raro você encontrar alguém que receba só um salário mínimo. Então, ao indexar o salário mínimo à Previdência e você tem uma regra de
aumento de salário mínimo que leva em conta o crescimento de produtividade mais uma porcentagem, né, você acaba criando um descompasso entre, né, o que a Previdência tem que pagar aos aposentados e aquilo que ela pode recolher, né? Agora, é complicado. Na verdade, você teria que fazer um pente fino na Previdência, né? Esse é um problema do Brasil, né? Dada a nossa pirâmide etária, né? Tem menos gente contribuindo para a Previdência, né? Menos gente registrada. São pessoas que são autônomos, contribuem de forma autônoma para a Previdência, então, em algum momento, a conta não vai fechar. Se você está indexando a Previdência acima dos valores normais, essa conta vai chegar antes. Então, a gente tem que resolver esse problema da Previdência, que não é um problema do Brasil, é um problema da França, é um problema. A gente vê o que está acontecendo no resto do mundo, né? Então, esse modelo que nós tivemos de bem-estar social, que foi um modelo que foi implantado no pós-guerra em todos os países do mundo, está em crise. Como é que nós vamos resolver isso daí? Eu vejo. Esse é vamos dizer, a pergunta mais importante que a gente tem que resolver agora para as próximas gerações. O Delfim falava o seguinte, que a humanidade só vai para frente quando a solução de um problema gera outros dois problemas, né? O que está faltando é agora nessa área de emprego, né, talvez uma criatividade que nem teve o Plano Real, né? Ou a criação do Plano Real, né? Que talvez... Me conta uma coisa, o Brasil, eu vi uma estatística que o Brasil exporta muito para a China, muito mais que os Estados Unidos exporta para a China. Você tem alguma opinião sobre, vamos dizer, esses que se chamam assim de campeões nacionais? O BNDES ficou sócio de grandes empresas, como a JBS, a Marfrig, outras aí, a Sadia, a ex-Sadia. Você acha que essa política de campeões nacionais, que na verdade são campeões mundiais, né? Você acha que foi boa para o Brasil isso? Não. Bom, na medida em que essas empresas voltaram a investir no Brasil e expandiram seus negócios no Brasil, foi boa. Mas se elas estão buscando a internacionalização, onde a própria sede da empresa acaba mudando para outro lugar do mundo, né? Muitas estão em paraísos fiscais, né? Eu acho que alguma ponta não foi bem amarrada na política de campeões nacionais, né? Se vislumbrou uma possibilidade de que essas empresas poderiam puxar todo um setor, mas o que aconteceu na prática foi uma concentração de mercado bastante excessiva nesses campeões de mercado, né? É interessante porque o Brasil transitou de uma política setorial, antes você tinha políticas setoriais, que eram, digamos, políticas horizontais, né, dentro de determinados setores que eram considerados setores estratégicos, né, para uma política vertical. Então, a partir de um determinado setor, que eu não sei nem se eram setores estratégicos, efetivamente, você passou a concentrar investimentos em uma, duas empresas. É um risco muito grande, você tem um risco político grande também, e eu acho que ainda vale uma análise para verificar o que aconteceu com esse programa de campeões nacionais alguns anos depois. Entendi. Né? Você fala um pouquinho sobre. Não sei se você estudou a tese do Delfim sobre o café. Como que, vamos dizer, o café ele foi preponderante por dezenas de anos, não? Você faz algum comentário sobre isso que talvez... Bom, o livro do Delfim é um clássico, né? O Delfim foi se notabilizou na USP por esses trabalhos na área de economia agrícola. O café
é o grande motor da industrialização brasileira. É interessante que o Brasil, o setor agrícola, em termos de PIB, ele prevalece até 53, 54. Se for ver a participação da agricultura no PIB, era maior do que de outros setores da economia até essa época. E dentro dos setores da agricultura era o café. Basicamente era o produto de exportação brasileiro. A gente exportava outras coisas, mas era uma produção absolutamente extensiva e indiferenciada. Se produzia um café igual no Brasil inteiro, né? E esse café ia para exportação também de uma forma a granel e indiferenciada. A gente se mira no exemplo da Colômbia, por exemplo, que conseguiu fixar uma marca de qualidade do café colombiano que ganhou o mundo, né? O Brasil não conseguiu diferenciar. O café brasileiro né? Embora a gente tenha o café arábica, café robusta, né? Aí, mais recentemente, a gente passou a explorar esse nicho que não é nenhum nicho, na verdade é um mercado gigantesco dos cafés finos. Então, na medida em que o consumidor lá fora e aqui dentro do Brasil passou a buscar paladar, buscar outras qualidades no café, outros reconhecimentos no café, esses produtores passaram a diferenciar seu café. Antigamente a gente ia no supermercado e comprava o café. Não tinha marca de café exatamente. Hoje você verifica, tem uma série de coisas. Isso permitiu uma agregação de valor fantástico no café, né? Então é interessante, se analisando a história do café, hoje o café é um produto importante de exportação, mas perdeu espaço para soja, milho, outras coisas, carnes, né? Mas está na base da industrialização brasileira. Tem gente que faz um comentário meio jocoso que o Brasil exporta o café e de lá vem aquela melissa que vem A tudo. cápsula. A cápsula, é. Explica isso, você sabe explicar isso aí? Bom, a Suíça hoje é um dos grandes exportadores de café. Ao que me consta, não tem nenhum pé de café na Suíça, né? Então a Suíça compra esse café que é misturado lá, ele é torrado, ainda há um setor no Brasil que exporta café em grão, né? O café que não foi minimamente processado. Entendi. Esse café vai para a Suíça e lá eles misturam tudo e transformam numa cápsula. O que tem dentro daquela cápsula, eu não sei se é exatamente café, mas eles conseguem diferenciar um mais forte, um mais fraco. Agora, naquela embalagem, se você for verificar, o valor da embalagem supera em muito o valor do conteúdo da embalagem. Então, eles estão exportando, na verdade, uma cápsula de café, né? E nós somos totalmente dependentes disso daí. Quer dizer, na verdade, eles criaram uma marca e tiveram um marketing bem forte, não? Deve ser isso, né? Não, eles fizeram como antigamente a gente analisava o caso da Gillette, né? Onde o aparelho de barba era de graça praticamente, mas a Gillette era cara, né? E a Gillette só se encaixava naquele aparelho de barba. Entendi. E aí, uma vez que estava todo mundo com aquele aparelho de barba, virava consumidor cativo da Gillette. Então, a mesma coisa. Se desenvolveu uma máquina de café expresso que só aceita um determinado tipo de cápsula e que é só produzido em determinado local, né? Entendi. E tem uma gourmetização desse café como sendo um café de qualidade. Eu não sei se a qualidade do café é tão boa assim. Entendi. Fala um pouquinho sobre o café e a crise de 30. Você estudou isso, talvez? Isso é um caso clássico, né? O É, Brasil absolutamente dependente do café, a economia brasileira era café. 60, 70% do PIB brasileiro era café, né? E ele articulava com uma série de setores.
E o café era muito importante para garantir a importação. O Brasil tinha uma balança comercial desfavorável. Mas o café era um componente importante para garantir a importação de outros bens que eram básicos para a indústria, para mesmo bens de consumo. Então, quando o setor externo do café entra em colapso, o Brasil entra em colapso. E não só o consumidor deixa de consumir café, mas como há uma desvalorização completa. Lá, no caso, era a Libra, né, que tinha maior importância. Então, foi arrasadora a crise de 30 para o setor, para o Brasil. E o Brasil não tomou jeito, né? Porque até o Juscelino, o Brasil, na verdade, até o Getúlio Vargas, quando começa a siderurgia no Brasil, mas a coisa vai pegar mesmo com o Juscelino, né? A gente começou a diversificar um pouco a economia brasileira. Na década de 30 teve uma queima de estoques de café para evitar desvalorizar mais ainda, é isso? Isso. Isso é muito comum, né? Esse caso dos anos 30 é um caso paradigmático, mas isso acontece até hoje, né? A gente vê muito produtor jogando leite no rio por causa do preço, ou jogando ovos e tal. Mas naquela época o Brasil destruiu estoques, né? No sentido de segurar preço. Não adiantou muito. Me conta uma coisa, você tem alguma opinião sobre essa crise no Pão de Açúcar, nesse mercado de supermercado? O que você acha que mudou de 30, 40 anos para cá? Olha, mudou muito, né? O negócio de supermercados no Brasil mudou muito. São novas tecnologias que entraram, digitalização, e você permitiu que pequenas redes de supermercado pudessem competir quase que de igual para igual com grandes redes de supermercado, né? E você tem um jogo aí importante que é entre o setor supermercadista e a indústria de alimentos. Então, se o setor supermercado força muito a negociação com a indústria de alimentos, né, no sentido de que tem que jogar o preço lá embaixo, então a indústria de alimentos fala assim: tá bom, não vou vender para você, vou vender lá para o outro cara que tem 5 lojas na periferia, outro que tem uma rede no interior de São Paulo e assim por diante, né? E é muito comum, então, a gente ir num supermercado grande e não encontrar determinadas marcas porque não se chegou num acordo de compra desse produto, né? Então, essa tecnologia que hoje nós temos de rastreamento de produto, centros de distribuição, rastreamento, mesmo o fato de você ter uma informação online, just in time, quando o consumidor passa o produto no código de barras, você já tem informação de como é que está a venda do seu produto, né? Permitiu que você competisse de igual para igual. Algumas vantagens competitivas se perderam. E o Pão de Açúcar, infelizmente, ele teve uma má administração. O grupo Cassinô, que dominava o Pão de Açúcar, acabou desmobilizando uma série de ativos para resolver os problemas internos deles, né? E deixou o Pão de Açúcar, que é uma marca importante, é um grupo, está entre os 5 maiores grupos supermercadistas do Brasil, numa situação bastante crítica. Então, isso nós vamos ver mais ainda pela frente. Conta uma coisa, você sabe que a Unicamp é uma escola, digamos, oposta à GV do Rio, Heterodoxa. oposta à PUC do Rio, né? E ao lado da Unicamp está a UFRJ, né? Você acha que o neoliberalismo está condenado? O neoliberalismo acabou. O Trump conseguiu acabar com o neoliberalismo, né? Acabou com o livre comércio, né? Acabou com a redução de tarifas, né? Voltou o protecionismo em escala planetária,
protecionismo acompanhado de ameaças militares e intervenção, né? E o programa do Trump, que está sendo reproduzido em outros lugares, privilegia determinadas empresas, o que nós estamos criticando agora quando a gente fala de campeões. No fato, lá, de fato, não são campeões, são outras coisas, são os amigos do rei, né? Então, passou a privilegiar. Então, a competição, a ideia de que o interesse individual moveria a economia, né? Eu acho que foi por água abaixo. Hoje você tem um peso maior do setor estatal, o setor armamentista nos Estados Unidos e no mundo todo está crescendo. O Trump está pedindo que os países gastem 5% do seu PIB em armas, né? Então, assim, falar em economia neoliberal, em instituições internacionais que fazem regulação de mercado, tal, isso está acabando. É um enfraquecimento geral. Me conta uma coisa, a FAO hoje tem alguma preponderância, assim, algum destaque? Olha, a FAO é muito importante. A gente aqui no Brasil não consegue avaliar muito o papel da FAO, porque o Brasil tem uma agricultura, uma economia agrícola muito forte. Mas em alguns outros países, na América Latina, por exemplo, a FAO tem um papel importante. O representante da FAO no país é mais importante do que o ministro da Agricultura, né? Porque a FAO alavanca investimentos, tem vários programas de assistência técnica que são feitos pela FAO. Aqui no Brasil a gente tem assistência técnica, tem os extensionistas que vão no campo, tal. Países pobres, América Latina, África, Ásia, quem faz isso daí são contratados da FAO. Então a FAO tem um peso muito importante em relação a fazer as coisas acontecer e tem um peso muito importante porque ela reúne informações sobre os países e divulga essas informações. Então, se eu quero saber, por exemplo, como é que estão os estoques reguladores dos países, isso é uma informação estratégica, importante. Quem faz isso normalmente é o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Mas a FAO também faz. Então, quem está interessado em ter vamos dizer, uma fonte aberta, né, de informação, vai buscar a FAO. Entendi. Você sabe que hoje, apesar da força da agricultura, há um ambiente meio pesado de recuperação judicial de coisas agrícolas e de a área de açúcar também está um pouquinho apertada, né? O grupo Ometo. O que você considera? O que você acha disso aí? Bom, na área de açúcar nós tivemos uma frustração das estratégias, né? Se imaginava que o Brasil ia ter um peso muito mais importante nos combustíveis de base agrícola, né? Um crescimento cada vez maior. O programa de biodiesel, por exemplo, avançou bastante, mas a gente ainda, a mistura do biodiesel é 12%, né? No caso do álcool, a gente ainda tem o setor alcooleiro, mas a Petrobras tem um peso cada vez maior em termos de combustíveis, né? Aliás, também é um pouco de meia-culpa que deve ser feita pelo setor sucroalcooleiro, né? Porque essa relação entre gasolina e álcool, né? E etanol deveria ser revista, né? Normalmente o preço do etanol está indexado ao preço da gasolina e os custos de produção não são iguais, né? Então, haveria espaço, se você mantivesse o preço do etanol em patamares razoáveis, haveria espaço para crescer o mercado de etanol, né? Então, muitas indústrias avançaram o sinal, né? O álcool de segunda geração, o etanol de segunda geração, são investimentos altíssimos, né? Toda a alcoquímica que está por trás, né? Então, se houve um excesso de otimismo, essas indústrias
mega usinas, né? Mega destilarias passaram a ter um investimento pesado por trás disso, e isso daí complicou a vida. Isso tem acontecido com muitos produtores também. O produtor toma empréstimo e dá uma variação de preço, o cara é pegado desprevenido. Então, de fato, tem recuperação judicial no setor agrícola, essa é uma novidade, mas eu queria lembrar que a dívida do setor agrícola no Brasil já passa de R$ 1 trilhão, que são esses agricultores que não pagam a dívida, que estão ali, né? Estão rolando a dívida. Estão rolando a dívida. Bom, eu acho que vou deixar você fazer os comentários finais, o que você quiser falar, para a gente encerrar. Bom, queria agradecer a oportunidade de falar sobre diversos temas que eu acho que são temas relevantes. É interessante que nessa área de agricultura, segurança alimentar, nós avançamos muito. Então, o Brasil não só é um exemplo na agricultura, como é um exemplo em segurança alimentar. Os programas do Brasil em segurança alimentar são reconhecidos internacionalmente, estudados. A gente recebe delegações de vários países do mundo tentando entender esse tipo de coisa. Isso mostra que há uma criatividade no Brasil em relação a isso, né? Você falou da Embrapa no começo, né? A Embrapa é uma revolução de transformar um produto de clima temperado como a soja em um produto tropical, que é plantado no cerrado hoje, né? Então, esse tipo de coisa mostra que o Brasil tem um potencial enorme. Nós somos uma economia forte, balanceada, temos os setores consolidados da economia, né? O que falta é a gente ter um programa consistente de longo prazo. O Brasil vive pensando no curto prazo. Então, a gente está pensando agora no que vai acontecer com o Banco Master, né? O que vai acontecer com o Trump na eleição, na Copa. É um projeto de país, né? Falta um projeto de país. O que você, onde você considera a virada que o Centro-Oeste cresceu brutalmente? Quais as razões, assim? Você tem, ou se é uma ou várias razões, né? Não, foi essa vitória que nós conseguimos de utilizar terras que eram imprestáveis para a agricultura. As terras do Cerrado são terras que precisam de uma correção de solo, né? Mas estamos num planalto, né? São terras férteis que têm alguma deficiência. Então, o fato de você conseguir incorporar essas terras, né, ao sistema produtivo brasileiro foi muito importante, né? Precisa tomar cuidado porque o desmatamento no Cerrado também tá bravo, né? Mas assim, isso mostrou que é possível você produzir bem, competitivamente, em lugares que pareciam muito longe pareciam fora da geografia do Brasil. E isso foi muito importante. Agora, mais uma vez, isso tudo aconteceu de uma forma, vamos dizer, sem nenhum planejamento. Se a gente tivesse um mínimo de planejamento, um plano de 5, 6 anos, a coisa poderia funcionar melhor. Você acha que antigamente tinha um problema, cada nova casa legislativa, cada nova bancada que mudava, eles sempre, a primeira coisa que faziam, eles iam para Israel para estudar a seca, como que Israel conseguiu, etc. Você acha que o problema da seca resolveu no Brasil ou continua? Olha, Israel é um grande exemplo de inovação na área de irrigação. Irrigação, né? Eles usam pouquíssima água para irrigar grandes quantidades de produto, né? Agora, você aplicar o caso de Israel a todo o Brasil é extremamente complicado. Lógico, a gente anda pelas estradas, vê
sistemas de irrigação em pivô central, aquele negócio espirrando água, né? Meio-dia, sol a pino, o cara irrigando a plantação dele. Aquilo não tem o menor sentido, né? Então, a introdução desses métodos israelenses de irrigação mostrou que existe uma outra forma com resultados muito semelhantes que você consegue fazer. Então, esse tipo de tecnologia é interessante. Essa semana, por exemplo, eu visitei uma feira de mecanização da agricultura familiar, que tem esse gargalo na agricultura familiar, né? Os grandes têm colheitadeiras, têm tratores e tal. Como é que você trabalha com a agricultura familiar? Então já existe todo um setor de inovação para a agricultura familiar, pequenos tratores, implementos agrícolas, máquinas que limpam o terreno e tal, tudo em bases pequenas, que parece até um cortador de grama. Bom, você vai para a China, vai para a Índia, você vê essas coisas, né? Então, no Brasil, nós temos uma lição de casa a ser feita dentro ainda, em vez de ficar pensando em, não, vamos desmatar mais, vamos expandir, né? Ok, eu agradeço a tua presença e eu espero que você volte a próxima vez com o professor José Márcio Rego, que com certeza abrilhantará melhor do que eu os teus conhecimentos. Bom, Obrigado. eu que agradeço. Tá Estamos bom. aí à disposição, Tá, Luiz. obrigado.